Boa noite, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presente para esta sessão. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, segundo secretário, boa noite, senhora e senhores vereadores, boa noite ao doutor Carlos, nosso assessor jurídico, aos funcionários desta casa, internauta que nos assiste. Lista de presença dos vereadores, primeira sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 2 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro todos presentes a essa primeira sessão ordinária. Solicito do vereador Antônio Marcos da Silva para que faça a leitura de um trecho da Bíblia em atendimento à resolução 03/2007. Confiança em Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. João, capítulo 5, versículo 14 a 15. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus nosso Senhor, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão ordinária desta casa. Sala das sessões em 2 de fevereiro de 2016. Antes de continuar os nossos trabalhos de hoje, indago aos nobres colegas a compreensão para que façamos um minuto de silêncio em memória do falecimento do nosso ex-vereador que legislou nesta casa no ano de 1963, o senhor Vicente Andrelino de Oliveira. Peço que ficamos em pé e possamos fazer um minuto de silêncio. Obrigado a todos. Indago aos senhores edis se há necessidade da leitura das atas da 40ª sessão ordinária e da 30ª sessão extraordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2015, ata da sessão solene realizada no dia 7 de dezembro de 2015, ata da 31ª sessão e 32ª sessão extraordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2015, e a ata da 1ª sessão e 2ª sessão extraordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2016. Sendo dispensado a leitura, coloco em conjunto as atas em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação as atas em conjunto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo contrário, declaro aprovada por todos e diz presente.
Solicito do secretário a leitura da indicação 001/2016, de autoria do vereador Antônio Marcos da Silva. A indicação número 001/2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providências: para que realize com a maior brevidade possível limpeza em todas as guaritas do município, da zona rural e urbana. Justificativa: tal pedido se faz necessário, pois tenham recebido reclamações por parte da população de que o mato ao redor das guaritas estão muito alto, prejudicando a visão de quem aguarda a chegada de ônibus para se locomover. Segue anexo foto do local tirado por este que subscreve. Guapiara, 1º de fevereiro de 2016, Antônio Marcos da Silva, vereador. Após a leitura, comunico que a indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito do secretário para que faça a leitura dos projetos de lei protocolada nesta Casa. Projeto de Lei Complementar 002/2016 e Projeto de Lei Municipal número 001 e 002, de autoria do Executivo Municipal. Guapiara, 13 de janeiro de 2016. Ofício SA/GP número 012/2016. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 002/2016, que dispõe sobre ampliação de números de empregos dispostos no anexo 3 da Lei Municipal número 1172/1998, alterado pela Lei Municipal número 1366/2003 e da outras providências, para apreciação, discussão e aprovação dessa colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Mensagem PLC número 002/2016. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, estamos encaminhando a soberana e ilustre apreciação do douto plenário desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 002, de 8 de janeiro de 2016, que dispõe sobre ampliação de números de empregos dispostos no anexo 3 da Lei Municipal número 1172/1998, alterado pela Lei Municipal número 1366/2003 e da outras providências. Ressaltamos a necessidade da aprovação do presente projeto de lei em razão da necessidade de contratação de profissionais relativos ao cargo de orientador do CREAS, em razão da ampliação da demanda no atendimento de nossos programas assistenciais promovidos pela municipalidade. Com o presente projeto de lei, possibilitará a adequação da municipalidade à real necessidade de tais profissionais, com a consequente ampliação dos cargos junto ao anexo 3 das leis vigentes, ou seja, a Lei Municipal número 1172/98 e suas alterações, possibilitando à municipalidade a realização de um atendimento mais adequado à nossa população. Certo que, mais uma vez, poderemos contar com a colaboração e a sensibilidade dos nobres componentes deste colegiado, subscrevemos
Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar número 002, de 8 de janeiro de 2016, que dispõe sobre ampliação de números de empregos dispostos no anexo 3 da Lei Municipal número 1172/1998, alterado pela Lei Municipal número 1366/2003 e da outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ampliada no anexo 3 da Lei número 1172/1998, alterada pela Lei 1366/2003 e demais alterações, a quantidade de empregos dos cargos públicos conforme disposição em quadro abaixo, mantidas as demais não afetadas pela presente lei. Dos cargos: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, orientador do CREAS, número de empregos 2. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento fiscal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Guapiara, 8 de janeiro de 2016, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Ofício SA/GP número 038/2016, Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 001/2016, de 28 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a autorização legislativa para a contratação excepcional, temporária e emergencial para a ocupação dos cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, ADI, e Professor Cuidador, para apreciação, discussão e aprovação desta colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Mensagem número 001/2016, PL. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para a douta e soberana apreciação deste colegiado legislativo o projeto de lei municipal número 001, de 28 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a autorização legislativa para a contratação excepcional, temporária e emergencial para a ocupação dos cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, ADI, e Professor Cuidador. Dispõe o referido projeto sobre a autorização legislativa para a contratação excepcional, emergencial e temporária de 7 funcionários para ocupar o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e 2 funcionários para ocupar o cargo de Professor Cuidador, pelo prazo determinado de 6 meses, podendo os referidos contratos serem prorrogados por um único período, desde que limitados ao exercício letivo de 2016. Ocorre que o atendimento educacional de nossa municipalidade necessita, para seu aperfeiçoamento, do desenvolvimento das suas atividades, dos profissionais acima mencionados, sendo certo que atualmente não houve para o cargo descrito classificados em concurso público número 001/2014, este que realizado recentemente, necessitando para tanto a contratação emergencial do profissional. Também é público e notório que as necessidades públicas relativas ao atendimento e de educação em nossa municipalidade urgem a contratação do mencionado profissional. Considerando-se a falta de tais funcionários nos quadros de funcionários públicos e considerando-se que a contratação dos referidos através de concurso público
requer a realização de tal procedimento, que por certo é demorado e que a celeridade para o atendimento das necessidades públicas requer o imediatismo em seu desenvolvimento. Em assim procedendo, a demora na contratação de funcionários para seu desenvolvimento mediante concurso público fatalmente condenaria o atendimento à educação municipal. Diante do exposto, a contratação emergencial dos profissionais retrosdescritos proporcionaria a solução necessária para a realização desses serviços públicos, ao passo que resolveria a situação de forma imediata, uma vez que estaria se contratando estes profissionais por prazo determinado mediante processo de seleção pública. E gerando ao Poder Executivo um lapso temporal suficiente para a contratação efetiva dos profissionais necessários. Com a consequente autorização legislativa, estaremos promovendo uma solução paliativa ao caso concreto, razão pela qual, neste mesmo período, estaremos providenciando o concurso público para que futuramente possamos preencher as vagas de forma definitiva e efetiva. Diante da exiguidade de tais profissionais em nosso quadro de pessoal atual, se faz a necessária e imediata contratação, que será temporária e por prazo determinado de 6 meses, podendo ser prorrogada por um único período e, como dito, limitada ao exercício letivo do ano de 2016. Sendo tais contratações, porém, precedida do indispensável processo seletivo exigido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para as contratações temporárias e emergenciais. Nesse intervalo de tempo, certamente já deverá estar concluído o concurso público, sua classificação, homologação e convocação dos aprovados. Certo de colaboração indispensável de Vossas Excelências, renovamos nossos protestos de elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Municipal número 001, de 28 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a autorização legislativa para a contratação excepcional, temporária e emergencial para a ocupação dos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI e professor cuidador. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara a aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter excepcional, temporário e emergencial, 7 funcionários para o emprego público de auxiliar de desenvolvimento infantil e 2 funcionários para o emprego público de professor cuidador. Haja vista a insuficiência de profissionais na área de educação e a inexistência de classificados em concurso público número 001/2014, disponíveis e aptos a serem contratados em caráter efetivo no quadro funcional municipal, de forma que possam garantir satisfatoriamente a implementação e continuidade dos serviços relacionados à rede municipal de ensino de Guapiara. Razão pela qual a contratação se faz consonância com o disposto nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. A contratação destina-se especificamente ao preenchimento dos cargos vagos, previsto na Lei Municipal número 1172/98 e suas alterações. Artigo 3º. A contratação dos selecionados deverá ocorrer mediante aprovação e classificação em processo seletivo público, através do contrato por prazo determinado de no máximo 6 meses, podendo ser prorrogado por um único período, limitando-se ao exercício letivo do ano de 2016, devendo nesse interstício temporal a administração pública municipal providenciar a abertura
e homologação do concurso público, convocando os candidatos classificados para assumirem as vagas ora preenchidas temporariamente. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por contas de verbas próprias consignadas no orçamento fiscal. Artigo 5º. As contratações autorizadas por esta lei deverão respeitar os termos dos artigos 21 ao 23 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Guapiara, 28 de janeiro de 2016. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Ofício SA/GP número 039/2016. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 002/2016, de 28 de janeiro de 2016, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Guapiara, o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e da outras providências, para apreciação, discussão e aprovação desta colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com a costumeira colaboração de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Mensagem 002/2016 PL. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colenda Câmara. Pelo presente instrumento, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei número 002, de 28 de janeiro de 2016, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Guapiara, o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e da outras providências. O projeto inclui as novas diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil a serem adotadas por todos os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e estabelece os princípios fundamentais sobre o assunto, assim como cria o Fundo Municipal para a arrecadação de receitas relacionadas às ações a serem implementadas pelo Conselho Municipal de Defesa Civil nesta municipalidade. A matéria disciplina os princípios básicos de proteção e defesa civil no município, a competência dos órgãos e as disposições gerais. Este projeto, se transformado em lei pela soberana vontade dos senhores membros desta Casa, do Legislativo Municipal, irá fortalecer o poder público do município, consoante a prevenção, mitigação e preparação relacionadas com o risco de desastres e respostas aos desastres e recuperação e reconstrução quando da ocorrência destes eventos. Ao submeter o projeto à apreciação dessa Igreja Casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. No aguardo de providencial atenção ao ensejo, apresentamos a Vossas Excelências o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei Municipal número 002, de 28 de janeiro de 2016, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Guapiara, o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e da outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 do CONDEC. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Guapiara, diretamente subordinada ao Executivo, com finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações da defesa civil, nos períodos de normalidade e nas situações de emergências, desastres ou estado de calamidade pública. Parágrafo único. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, é o órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação de ações de defesa civil no município. Artigo 2º. Para as finalidades dessa lei, denomina-se, inciso 1, Defesa Civil, conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinada a evitar ou minimizar os desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. Inciso 2. Desastre, o resultado dos eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Inciso 3. Situação de emergência. Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocados por desastres causando danos suportáveis à comunidade afetada. Inciso 4. Estado de calamidade pública. Reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocado por desastres, causando danos suportáveis à comunidade afetada, inclusive a incolumidade ou a vida de seus integrantes. Artigo 3º. A CONDEC manterá estreito intercâmbio com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa civil. Artigo 4º. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. Artigo 5º. A CONDEC compor-se-á de, inciso 1, coordenador, inciso 2, Conselho Municipal de Defesa Civil, inciso 3, secretário executivo, inciso 4, setor técnico, inciso 5, setor operacional, inciso 6, chefe de equipe. Parágrafo 1º. Compete ao coordenador do CONDEC convocar as reuniões da coordenadoria, dirigir a entidade, representá-la perante os órgãos governamentais e não governamentais, propor planos de trabalho, participar das votações e declarar aprovadas as resoluções, resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento do CONDEC, propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, dentro da finalidade o que se propõe a CONDEC, tomar as decisões em situação de crise, emergência e calamidade pública. As atividades de defesa civil serão coordenadas integralmente pelo coordenador da CONDEC. O coordenador da CONDEC poderá delegar atribuições aos membros da comissão sempre que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observados os termos legais. Parágrafo 2º. Compete ao secretário executivo da CONDEC centralizar toda a atividade de coordenação e administração de recursos da CONDEC e de planejamento. O secretário executivo é o elemento imediato ao coordenador da CONDEC
implantar e manter atualizado o cadastro de recursos humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em situações de anormalidades e secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de Defesa Civil. Parágrafo 3º. Compete ao setor técnico emitir pareceres técnicos sobre desastres, áreas de risco, locais propícios à inundação, escorregamento de solo, desmoronamento de moradias, etc. Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidade e risco de desastres. Implantar programa de treinamento para voluntariado, promover campanhas públicas e educativas para estimular o envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a defesa civil. Através da mídia local, estar atento às informações de alerta dos órgãos de previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em tempo oportuno. Parágrafo 4º. Compete ao setor operacional implementar ações e medidas não estruturais e medidas estruturais, executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários em situações de desastres. Parágrafo 5º. Compete ao chefe de equipe coordenar os membros nas ações de socorro, remoção de vítimas, manter o coordenador e secretário da CONDEC informado dos fatos, proceder medidas necessárias para manter a integridade das vítimas. Artigo 6º. A CONDEC compete, inciso 1, planejar, articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil em nível municipal. Inciso 2, promover a ampla participação da comunidade nas ações de defesa civil, especialmente nas atividades de planejamento e ações de resposta a desastre e reconstrução. Inciso 3. Elaborar e implementar planos de contingências e planos de operação de defesa civil, bem como projetos relacionados com o assunto. Inciso 4. Elaborar plano de ação anual, objetivando atendimento de ações em tempo de normalidade, bem como em tempo de emergência, com garantia de recursos do orçamento municipal. Inciso 5. Prover recursos orçamentários, desastre necessário às ações relacionadas com a minimização de desastres e com o restabelecimento da situação de normalidade para serem usados como contrapartida da transferência de recursos da União e do Estado, de acordo com legislação vigente. Inciso 6. Capacitar recursos humanos para ações de defesa civil e promover o desenvolvimento de ações voluntárias, buscando articular ao máximo a atuação conjunta com as comunidades apoiadas. Inciso 7. Promover a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares de rede municipal de ensino fundamental e médio, proporcionando apoio à comunidade docente no desenvolvimento de material didático pedagógico para este fim. Inciso 8. Vistoria, edificações e áreas de risco e promover, articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco, intensificado e das edificações vulneráveis. Inciso 9. Implantar banco de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, vulnerabilidade e mobilidade do território, nível de risco e sobre os recursos relacionados com o equipamento do território e disponíveis para o apoio às operações. Inciso 10. Analisar e recomendar a inclusão de áreas de risco no plano diretor estabelecido no parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 11.
manter o órgão estadual de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil informados sobre a ocorrência de desastre e sobre as atividades de defesa civil. Inciso 12. Realizar exercícios simulados com a participação da população para treinamento das equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência. Inciso 13. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e ao preenchimento dos formulários de notificação preliminar de desastres. No PRED e de avaliação de danos, AVADAN-DEMAT, Declaração Municipal de Atuação de Emergência. Inciso 14. Propor à autoridade competente a declaração de situação de emergência ou de estado de calamidade pública de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONDEC. Inciso 15. Vistoriar periodicamente locais de instalações adequadas e a abrigos temporários, disponibilizando as informações relevantes à população. Inciso 16. Coordenar a coleta, a distribuição e o controle de suplementos em situações de desastre. Inciso 17. Planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre. Inciso 18. Participar de oficinas e cursos preparatórios realizados pela Coordenação de Defesa Civil do Estado e Secretaria Nacional de Defesa Civil. Inciso 19. Promover a criação e a inteligência de centros de operações e incrementar as atividades de monetarização, alerta e alarme com o objetivo de aperfeiçoar a previsão de desastre. Inciso 20. Promover a mobilização comunitária e a implantação de núcleos comunitários de defesa civil, no DEC, nas escolas de ensino fundamental e médio e em áreas de risco, intensificados e ainda implantar programas de treinamentos voluntários. Inciso 21. Implementar os comandos operacionais a serem utilizados como ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as ações emergenciais em circunstâncias de desastre. Inciso 22. Articular-se com as regionais estaduais de defesa civil, REDEC, ou órgão correspondente e participar ativamente de planos mútuo, PAN, de acordo com um princípio de auxílio mútuo entre os municípios. Parágrafo 1º. A CONDEC poderá criar distritais de defesa civil ou órgão correspondente como parte integrante de sua estrutura e estabelecer suas atribuições com a finalidade de articular e executar ações de defesa civil nas áreas específicas, em distritos, bairros ou localidades do município. Parágrafo 2º. O município poderá exercer em seus limites o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar desastres. Artigo 7º. O coordenador do CONDEC será nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Compete ao coordenador organizar as atividades de defesa civil no município. Artigo 8º. Os membros da CONDEC serão servidores municipais nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Os membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil não serão remunerados, à exceção do cargo que ocupa. Artigo 9º. Constarão obrigatoriamente dos currículos escolares nos estabelecimentos de ensino da rede municipal noções gerais sobre procedimento de defesa civil. Do capítulo 2, do Conselho Municipal de Defesa Civil. Artigo 10. Fica criado o Conselho Municipal de Defesa Civil, órgão colegiado e de caráter deliberativo, no âmbito de sua competência legal de fiscalização e consultivo nos demais casos. Artigo 11. Ao Conselho Municipal de Defesa Civil compete: inciso 1. Aprovar políticas municipais de defesa civil. Inciso 2. Aprovar os planos e programas elaborados pela CONDEC. Inciso 3.
assessorar o chefe do Poder Executivo. Artigo 12. A participação dos conselheiros no Conselho Municipal de Defesa Civil não será remunerada, sendo considerado serviço público relevante. Artigo 13. O Conselho Municipal de Defesa Civil será composto: inciso 1, cidadãos e autoridades. Inciso 2, um representante da Secretaria da Promoção Social. Inciso 3, um representante do chefe do Poder Executivo, secretário municipal de governo. Inciso 4, um representante da ACIAG, Associação Comercial de Guapiara. Inciso 5, um representante do Batalhão da Polícia Militar. Inciso 6, um representante da SABESP, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Inciso 7, um representante da Mitra Diocesana. Inciso 8, um representante das igrejas evangélicas. Inciso 9, um representante da comunidade. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil será o secretário municipal de governo. Parágrafo 2º. O Conselho deverá se reunir mediante a convocação de seu presidente, do coordenador municipal de Defesa Civil ou da prefeita municipal, ou ainda por decisão da maioria absoluta do Conselho, devendo a convocação ser feita com no mínimo de 24 horas de antecedência. Artigo 14. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo único. A colaboração referida no caput deste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará do assentamento dos respectivos servidores. No capítulo 3, Fundo Municipal de Defesa Civil. Artigo 15. Fica constituído o Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec. Artigo 16. Constituem receitas do Fundec. Inciso 1. Os auxílios, doações, subvenções, premiações e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, destinadas à prevenção e resposta aos efeitos danosos de fenômenos adversos. Inciso 2. Os recursos transferidos da União, do Estado e município, através de convênio que firmam estratégias e programas de defesa civil. Inciso 3. Os recursos provenientes de donativos e contribuições de pessoas físicas e jurídicas para fins exclusivos de aplicação em defesa civil. Inciso 4. As remunerações decorrentes de aplicações dos saldos de recursos aferidos no mercado financeiro. Inciso 5. Outros recursos financeiros que lhe forem legalmente disponibilizados e atribuídos. Parágrafo único. Os recursos de que se trata este artigo serão depositados em instituição financeira oficial na conta sob denominação Fundo Municipal de Defesa Civil. Artigo 17. São atribuições do Executivo Municipal. Inciso 1. Coordenar a execução dos recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil de acordo com o plano de aplicação. Inciso 2. Definir e implementar a proposta anual de recursos para o Fundo Municipal de Defesa Civil de acordo com a Lei Orçamentária Anual LUA do município. Inciso 3. Preparar demonstração mensal da receita e despesa executada e torná-las públicas. Inciso 4. Manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do Fundec. Inciso 5. Elaborar mensalmente demonstrativo da receita e despesas. Inciso 6. Compor trimestralmente inventário dos bens materiais. Inciso 7. Produzir anualmente inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundec. Inciso 8. Firmar e manter o controle dos
dos contatos e convênio com instituições governamentais e não governamentais. Inciso 9. Apresentar análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundec. Inciso 10. Manter o controle da receita do Fundec. Inciso 11. Elaborar e publicar junto ao Conselho Municipal de Elaborar e publicar junto ao Conselho Municipal de Defesa Civil relatórios mensais e anuais, contendo o movimento financeiro e as aplicações. Inciso 12. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundec. Artigo 18. São atribuições do Conselho Municipal de Defesa Civil. Inciso 1. Deliberar propostas de captação de recursos para aplicação através do fundo. Inciso 2. Aprovar as diretrizes, normas e parâmetros para a administração do fundo. Inciso 3. Acompanhar, fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo. Artigo 19. As aplicações dos recursos do Fundec serão destinadas a ações preventivas de socorro, recuperativas, aquisição de material permanente, material de consumo, material de apoio, equipamentos de proteção individual, EPIs, identificação, uniformização e aquisição de veículos por meio de convênio ou aplicação dos recursos próprios. Inciso 1. Desenvolvimento de ações preventivas, desde que constantes do plano de aplicação dos recursos do fundo, em consonância com a Política Municipal de Defesa Civil, seus programas e planos, aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa Civil, tais como a linha A, elaboração dos planos de defesa civil, de contingência e de operações. A linha B, estudos sobre ameaças, vulnerabilidade e riscos. A linha C, elaboração de mapas de risco, de recursos institucionais e de instalações. A linha D, elaboração e implantação de sistemas de informação e monitoramento. A linha E, captação de recursos humanos, inclusive de voluntários e de núcleos comunitários de defesa civil. A linha F, cadastramento de áreas e de população em situação de risco. A linha G, campanhas, cartilhas e palestras de conscientização. A linha H, organização de postos de comando e de abrigo. A linha I, pagamento de prestação de serviço, de execução de obra ou fornecimento de bens, nas hipóteses de situação de emergência e estado de calamidade pública, assim declaradas pelo Poder Executivo Municipal. A linha J, a aquisição de bens de consumo e de capital para ações de socorro, de assistência e de reconstrução. Inciso 2. Em caso de desastre, a linha A, para o suprimento de 1. Alimentos, 2. Água potável, 3. Medicamentos, material de primeiros socorros e artigo de higiene individual e asseio corporal. 4. Material de construção, quando se destinar à reconstrução de imóveis atingidos por desastre. 5. Roupas e agasalhos. 6. Material de estacionamento ou de abrigo, utensílios domésticos e outros. 7. Material necessário à instalação e operacionalização e higienização de abrigos emergenciais. 8. Combustível, óleos e lubrificantes. 9. Equipamento para resgate. 10. Material de limpeza, desinfecção e saneamento básico emergencial. A linha B, apoio logístico às equipes empenhadas nas operações. A linha C, material de sepultamento. A linha D, pagamento de serviços relacionados com 1. Restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais. 2. Outros serviços de terceiro. 3. Transportes. 4. A desobstrução, desmonte de estrutura definitivamente danificadas e remoção de escombros. A linha E, reembolso de despesas efetuadas por entidades públicas ou privadas prestadores de serviços e socorros. A linha F, aquisição de equipamento e material de consumo,
computadores, impressoras, mesas, cadeiras, telefone, aparelho de comunicação via rádio, utensílios de escritórios e suplementos ao CONDEC. A linha G, edificação de sede própria e suas reformas, quando se fizerem necessárias ao CONDEC. Inciso 3. A aquisição de veículos, viaturas sinalizadas, identificadas com logos da Defesa Civil Municipal. Botes para resgate em locais submersos, inundados e rios, adquiridos por meio de convênios, recursos próprios ou doações. Artigo 20. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal a partir de sua data de publicação. Artigo 21. Fica instituído o dia 28 de janeiro, dia da criação do CONDEC, como Dia Municipal de Defesa Civil. Artigo 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 28 de janeiro de 2016. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Após a leitura, comunico que os referidos projetos estão apenas sendo apresentados nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finança, Educação, Cultura e Desportos, para que as mesmas possam estar analisando e apresentar seus pareceres para que o mesmo possa estar sendo deliberado em uma das próximas sessões. Também um comunicado aos senhores edis que, devido à próxima semana dos feriados, então a sessão será realizada na próxima quinta-feira, né, devido aos feriados de carnaval. Né. Comunico também que, por determinação do Tribunal de Contas, vereadores deverão apresentar as suas declarações de bens na secretaria desta casa até o dia 20 de fevereiro, conforme modelo que estará sendo entregue a todos. Antes de encerrar a sessão, coloco a tribuna à disposição dos nobres colegas que dela quiserem fazer uso. Não existindo, então, né, nenhum nobre colega a fazer uso da tribuna, só quero aqui fazer uma pequena palavra, um pequeno comentário só, né? Na última sessão que nós tivemos, que foi extraordinária, né, nas votações que ocorreram, aí referente às questões salariais, né, principalmente dessa Casa Legislativa, eu só quero deixar bem claro também aos nobres colegas que a decisão foi por todos, né, foi por todos, né, de estar, né, deliberando as questões referenciais, tanto dos funcionários desta casa, tanto também com os vereadores. Então, qualquer ato, qualquer pessoa, né, que comunique ao contrário, né, referindo-se a alguém, a pessoa fulano de tal, então não é verdade, porque nós usamos da democracia e a decisão foi tomada por todos. É isso que eu quero deixar bem claro a esta casa, para que não surja nenhum transtorno a ninguém e que possa essa casa estar sempre trabalhando em harmonia e com a democracia, onde permanece o direito e o dever de cada um de nós aqui presentes. Não havendo mais nada a se tratar nesta primeira sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e que Deus acompanhe a todos.